Olá, pessoal, tudo bom? Sou a professora Eliana Domingos, professora da disciplina de Geografia, e quero que vocês recebam o meu abraço virtual nesse momento. O Brasil e suas regiões. O que é região? Uma porção da superfície terrestre que reúne características que a diferenciam das outras porções. Então, quando a gente se fala em região, o que é região? Então, é uma porção, apenas uma porção da superfície do território, né, terrestre, que ela diferencia das demais. Eu trouxe aqui o mapa do Brasil, e trouxe ali uma região. O exemplo de uma região para que possamos entender. Essa aqui é a região sul. Então, o que diferencia a região sul, por exemplo, da região norte ou da região aqui nordeste? É que a região sul, ela é conhecida por ter um clima mais frio, é conhecida pela população, nós temos uma população aqui de alemães, italianos. Então, a região sul é conhecida, ela tem suas características diferenciadas, que diferenciam das demais. Todas as regiões, cada região, ou seja, o Brasil é composto por 5 grandes regiões e as demais que chama-se regionalização. Então, essas 5 grandes regiões do Brasil, então, elas trazem características diferentes. Por isso, dessa divisão ali territorial, por isso dessa divisão regional no mapa, no território brasileiro. Então, aqui, região, ratificando aqui, é uma porção da superfície terrestre que reúne características que diferenciam das outras porções, certo? As grandes regiões do Brasil. Então, vamos conhecer as grandes regiões do Brasil. Essas regiões são 5, as 5 maiores. Lembrando que nós temos também a regionalização, mas essas aqui vou apresentar para vocês nesse momento as 5 maiores regiões. A região norte é a região mais extensa do território brasileiro. É nessa região que se situa grande parte da floresta amazônica. Então, falou para vocês, região norte. Região norte, lembra que fica lá em cima no mapa, lembra então da grande extensão, grande parte da floresta amazônica, então está na região norte. Nós temos aqui a foto vista do Parque Nacional das Anavilhanas, no estado do Amazonas. Essa foto foi tirada em torno de 2017, mais ou menos 2 anos e meio. E agora nós vamos saber um pouco mais de informação sobre a região Nordeste. Olha a região Nordeste, gente. Grande parte da região possui um clima quente, seco e tem um extenso litoral. Ela é muito visitada por turistas. Essa região Nordeste aqui, quando fala em região Nordeste, a gente lembra do quê? Litoral. A gente lembra do clima quente, aquele clima seco, e a gente lembra também do quê? Praia, sol, bronze, férias, tudo isso se relaciona quando a gente fala em Nordeste. Pelo menos quando falam para mim de Nordeste, me vem isso à mente. Esse clima quente, esses litorais, praias, né? Sol, férias e tudo de bom. Então, não esqueçam da região Nordeste. Olha as características da região: litoral, clima quente e seco. Mas ela é muito visitada por turistas devido às suas praias lindas que tem ali. Agora nós vamos falar sobre a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é a menor região do Brasil. Nela estão localizadas o Pantanal e a capital do país, que é Brasília. A criação de gado bovino é uma importante atividade ali. Então, essa região Centro-Oeste, o que diferencia das demais regiões, então, é que ela é menor região do Brasil, que ela tem uma grande atividade e muito importante, que é a criação do gado bovino ali, e estão localizados ali, então, o Pantanal, a capital do Brasil, que é Brasília. Gente, eu vou fazer uma observação aqui para vocês, que esses dias foi bem interessante. Um aluno estava em dúvida sobre uma pergunta, região Centro-Oeste e a região Sul.
qual é a menor? Então, uma dúvida bem bacana aqui que eu vou esclarecer, às vezes mais alguém tenha e acabou deixando, passou despercebido né? Então, assim, vale a pena, é enriquecedor. Centro-Oeste é a menor região do Brasil. Vejamos ali, ó. Região do Brasil. Ela é a menor região do Brasil, certo? Quando se fala em unidades federativas, pessoal, há uma dúvida. Se a gente não observar bem ali no mapa, não fazer uma ótima observação com as informações que o mapa traz, a gente confunde mesmo. Por exemplo, a pergunta era assim: qual a região menor, qual é a menor região em quantidade de unidades federativas? Para quem não sabe, o que é unidades federativas? Os estados, né? Então, as unidades federativas ali. E o Centro-Oeste apresentou no mapa, sim, 3 unidades federativas, sendo Mato Grosso do Sul e Goiás. A região Sul também apresentou 3 unidades federativas, sendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Detalhe, até aí ok. Se você não observar os detalhes minuciosamente, você não vai conseguir. Porque o aluno falou, mas as duas são. Não. Centro-Oeste tem o Distrito Federal, que fica ali em Goiás. Então, ele deixa de ser a menor unidade, a menor região de unidade federativa do país. Ficando, então, a região Sul. A região Sul é a menor em quantidade de unidade federativa, que tem apenas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pronto? Entenderam? Então, é só uma observação ali para vocês. Então, vamos para o próximo aqui. Aqui nós vamos falar sobre a região Sudeste. A região Sudeste, gente, ela apresenta a economia mais desenvolvida e a maior população do país. Então, falou ali em maior população do país e economia desenvolvida, lembra da região Sudeste, que ela está composta por 4 estados. Olha ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Esses estados aqui, gente. São Paulo é a unidade mais populosa. Aqui, Espírito Santo também tem a população gigante e a grande Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Então, ali, 50% das indústrias do Brasil estão localizadas ali, então, nessa região. A região de São Paulo, Minas Gerais, com certeza, né? Porque se ela é a mais populosa, então a maior concentração de indústrias logo fica nessa região Sudeste. Então, lembrou da região Sudeste, lembra das características diferenciadas, lembra desses 4 estados, lembra da economia. Então, a região Sudeste. Região Sul. Região Sul. A nossa grande região que eu amo de paixão. Nossa, adoro o frio daqui, gente. Amo as pessoas daqui do nosso sul. Então, o sul, a região sul aqui, é a menor em extensão territorial. É a segunda mais industrializada do país. Olha que interessante. Ela é a menor em extensão, porém, é a segunda mais industrializada. Ou seja, como vemos ali no slide anterior, se a primeira, se a maior, então é a região sudeste, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então é a segunda mais industrializada do país também. Então, a região sul, ela é conhecida também pela colonização, né, que teve forte influência da imigração dos alemães e dos italianos, esse povo lindo que tem aqui na nossa região sul. Nossa região sul que é fria, é uma região que tem um povo bonito, né? Um povo bonito, nós somos lindos, né, gente? Brincadeiras à parte, mas vamos voltar aqui. Então, a região sul aqui, eu trouxe 2 mapas para vocês. Esse mapa, essa daqui é uma região, tá? Detalhe, esse daqui eu trouxe uma região, que é a região sul. Que nós estamos falando, então, dela, das características dela, o que diferencia das demais. A região sul aqui, ela está composta nessa parte aqui do mapa do nosso país, nosso território. Ela é a menor por quê? A gente observe que as outras, olha, em extensão, as outras são bem maiores, ó, elas têm uma extensão maior, olha ali, ó. Olha o norte então, o norte é maior.
e a Sul é menorzinha. Então, por isso, ela é região, então ela tem as características diferenciadas por ser a menor em extensão territorial, ok? Uma outra regionalização... Ai, gente, lembra que nós falamos sobre as regiões, as 5 maiores regiões? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a regionalização. As regiões geoeconômicas. Além da divisão regional proposta pelo IBGE, existe uma outra maneira de dividir o Brasil. Então, nós sabemos que o IBGE é uma fonte segura, uma fonte que traz informações concretas. Então, sempre que a gente vai pesquisar, a gente pesquisa, então, pelo IBGE, pela fonte segura, que ali não tem erros. Mas existe também uma outra maneira de dividir o Brasil. Foi através das atividades econômicas, pessoal, e na ocupação das diferentes porções do espaço geográfico. Então, essa regionalização aqui, ó, ela organizou, então, ali o território em 3 regiões. Ou seja, voltando, pela região econômica, pelas atividades econômicas do país. Então, houve 3 grandes regiões ali também. 3 regiões dentro da regionalização, que é a Amazônia, que é o Nordeste, que é o Centro-Sul. Vejamos a seguir. Aqui, nós temos então a região Amazônia, que é essa aqui, que é a maior que temos, compreende todo esse espaço verde. Temos a região Nordeste, que compreende o espaço laranja. E nós temos a grande região Centro-Sul, que aqui estão, então, aqui, ó, Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, esses 3 aqui chama-se regionalização. Então, aqui houve uma divisão dentro das atividades econômicas do nosso território. Entendido? As divisões regionais do Brasil. Então, vamos agora aprender um pouquinho sobre as regiões, sobre as divisões regionais do Brasil. Quando ocorreu, né, e as mudanças que ela vem tendo, até chegar no atualmente. Então, ao longo da história, houve a regionalização do território brasileiro. Então, a primeira, gente, ela foi lá em 1940. O Brasil foi dividido em 5 regiões. Foi dividido em Norte, Nordeste, Centro, Este ou Leste e Sul. Isso foi em 1940. Percebam, aqui tem, ó, isso aqui, ó, tem uma regiãozinha, uma região ali Este. Vamos ver o que vai acontecer com ela. Isso aqui foi em 1940. Perto da Segunda Guerra Mundial, enfim. Olha o mapa. Aqui, então, seria a região Norte. Aqui a região Nordeste. A região Este, que era Bahia ali, um pedacinho. Bahia, Espírito Santo. Temos aqui a região Centro e a região Sul. Isso, esse mapa, essa é uma fonte do IBGE de 1940. Isso aqui foi da República dos Estados Unidos do Brasil nessa época. Segunda divisão regional do Brasil. Então, vamos ver ali. Vejamos então. Em 1960, essas 5 regiões já haviam sido modificadas. Olha só, o nome de 2 delas mudou e todas passaram a abranger uma área diferente. Então, 20 anos depois, até um pouquinho antes, né? Ali em 1953, 1954. Então, quando chegou em 1960, elas já haviam sido modificadas. Então, vejamos aqui atualmente como está atualmente. A região Este não existe mais. A região Nordeste foi estendida até a Bahia e foi criada a região Sudeste. Então, olha só que interessante. A região Nordeste, nós sabemos que é aquela região ali que é conhecida como o litoral, né? Que tem litoral e tal. Então, ela foi estendida, então, ali até a Bahia e foi criada a região Sudeste, o que abrange estados que pertenciam à região Leste e à região Sul. Uma parte do território do Centro-Oeste passou a integrar a região Sul, pessoal. Aqui nós temos o nosso mapa com o nosso território, o mapa atualizado. Então, ficou assim, ó.
A região sul, como nós já sabemos, ali, que é conhecida pelo friozinho, é conhecida também por ter um povo, os alemães, os italianos. Nós sabemos aqui da região sudeste também, que compreende lá Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, que é conhecida pela economia e por ser a mais populosa. Nós temos aqui o centro-oeste também. Nós temos aqui o Nordeste, que nós conhecemos, voltando aqui no Centro-Oeste. Sabemos aqui que o Centro-Oeste é a menor região do estado, do país, do território. E nós, ó, ali o Distrito de Brasília. Então, nós vemos que essa região aqui, que seria Mato Grosso do Sul, Goiás. Nós temos aqui a região Nordeste, que ela é conhecida pelo seu clima quente, seu clima seco e pela aquela maravilha do litoral. Quando a gente lembra, né, que eu falei, a gente pensa em praia, bronze, a alimentação também, né, de repente. Então vamos lá. Aqui nós temos a região norte, que nós lembramos aqui, ela é a maior, ela é mais extensa, olha, compreende? A boa parte do território brasileiro. E aqui ela é conhecida, então, por ter grande parte da floresta amazônica. Gente, beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido e qualquer dúvida podem me chamar, estarei aqui para respondê-las, tá? Da melhor forma possível para que você venha compreender e internalizar, porque isso é muito importante para nós, para nossa vida, não é mesmo? Beijão e até mais!